Oi, nesse vídeo a gente vai ver o Teorema de Stokes, que é um teorema que relaciona a integral de linha com a integral de superfície. Bom, nos vídeos anteriores a gente relembrou um pouco o teorema fundamental do cálculo. Então, lá no cálculo N2, vocês aprenderam que se eu tenho integral de A até B de f' de x dx, isso era igual a f de B menos f de A. Então, se eu tô com uma curva, que é o intervalo, né, AB, e eu quero calcular a integral da derivada da f, basta que eu saiba o valor da f nos extremos do intervalo. A gente viu o teorema fundamental para integrais de linha, que dizia que se eu tenho uma integral sobre uma curva C do gradiente de f, dr, então isso era igual a calcular o f no extremo da curva, extremo final, menos f no inicial, né? Então, aqui eu estava com a curva C, com o ponto inicial parametrizada, né, pela parametrização R, e aqui, ponto inicial A, R de A, ponto final R de B. Então, novamente, calcular a integral da derivada, né, o gradiente aqui vamos pensar como derivada da função f, era calcular a f nos extremos do intervalo. Então, não importava muito esse caminho aqui C, tá? Essa curva C. Aí a gente viu também o teorema de Green. O teorema de Green, ele dizia que a integral sobre uma região D, integral dupla, né? Da derivada de Q em relação a X, derivada de P em relação a Y, dA. Então, aqui eu estava com a região D, com algumas hipóteses sobre D, cuja fronteira de D era uma curva, orientada aqui C positivamente. E aqui eu tinha um campo, né? O campo F igual a PI QJ. Então, a integral sobre a região D das derivadas aqui das funções componentes desse campo, isso era igual ao quê? Calcular uma integral sobre a curva das funções, né? P dx, Q dy. Então, novamente, calcular uma integral de uma derivada numa região D era saber a integral na fronteira, né, na curva, que é a fronteira aqui, de P e de Q, tá? Assim, bem na essência. E aí, quando eu falei em teorema de Green, eu disse o seguinte: se a gente olhar o campo F no R3 como sendo PI mais QJ mais 0K, a gente consegue calcular o rotacional, né? Aí o rotacional, isso foi no vídeo do rotacional, na verdade. O rotacional desse campo ficava o quê? Ficava IJK, onde P e Q dependem só da variável x e y, tá? Então, aqui derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z, de P, Q, 0. E aí, calculando esse determinante, sobrava só a derivada Q em relação a x, menos a derivada de P em relação a y, na direção K, tá? Então, a gente conseguia reescrever que a integral sobre C de P dx mais Q dy era a integral dupla sobre D do rotacional do campo F K dA. Então, a gente tinha uma versão que envolvia o rotacional. Essa versão aqui em vermelho pode ser vista como o teorema de Stokes, no caso em que estou com um campo de duas variáveis, tá? Então, o teorema de Stokes, que a gente vai ver agora, é uma versão também para
o teorema fundamental, e ele pode ser visto como uma extensão do teorema de Green para espaços com dimensão maior. E ele diz o seguinte: seja S uma superfície orientada, regular por partes, ou seja, a gente consegue planos tangentes, tá? Regular por partes, cuja fronteira é formada por uma curva C fechada. Então, orientada, regular por partes, e a fronteira é uma curva C fechada, simples, ou seja, não tem autointerseção, regular por partes também, o vetor tangente é diferente do vetor nulo, com orientação positiva. Seja F um campo vetorial cujos componentes têm derivadas parciais contínuas em uma região aberta de R3, que contém S. Então, calcular a integral de linha do campo F é calcular a integral sobre a superfície S do rotacional de F. Beleza? Só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, eu tenho uma superfície S que é regular, tá? Onde a fronteira de S é uma curva fechada, tá? Uma curva C fechada. Orientada positivamente. Como é que a gente vai olhar essa orientação? A gente sempre vai pensar naquela questão da regra da mão direita. Em geral, a orientação vai ser no sentido anti-horário. Então, aqui eu tenho um vetor normal apontando para cima. Se você pega sua mão direita, o vetor normal está apontando na direção do polegar, tá? Vetor normal. E aí, a direção da curva C, o sentido, vai estar apontando para onde os seus outros dedos estão apontando, né? No sentido anti-horário. E, novamente, vale aquela observação que se você estiver caminhando aqui sobre a fronteira, a curva C, né, você vai sempre pensar que a orientação da curva C vai ser de modo que a região AS, a superfície S, vai estar sempre à sua esquerda, tá? Então, é isso. Bom, aí, se eu tenho uma superfície com essas características, a gente vai ter que a integral sobre C de F dr é a integral sobre a superfície S. Novamente, acho que fica melhor da gente olhar pelo outro lado, né? Então, integrar sobre a superfície o rotacional. Lembrando que o rotacional é um vetor formado por diferenças de derivadas, né? Então, na essência, eu estou calculando uma integral de derivadas. Isso é a mesma coisa de calcular a integral sobre a curva. Então, calcular a integral dentro da superfície S é, na verdade, calcular o integral sobre a curva C, que é a fronteira dessa superfície S, de F dr. Né? O rotacional, só para lembrar, o rotacional do campo F. Se eu tenho um campo, né, o campo F aqui, ele é um campo em R3. Então, é PI, QJ, RK. Então, rotacional, fica mais fácil de lembrar assim, né? I, J, K. Na segunda linha, vai ficar as derivadas parciais. Del, I, Z. E na terceira, as funções componentes do campo. Então, aqui fica o vetor, né? Na entrada aí, vai ficar a derivada de R em relação a Y menos derivada de Q em relação a Z. Em J, vai ficar a derivada de P em relação a Z menos derivada de R em relação a X. E em K, derivada de Q em relação a X, menos derivada de P em relação a Y. Então, esse é o vetor rotacional. Beleza? Bom, a gente precisa fixar essa orientação aqui, porque se mudar de orientação, né? Se eu pegar aqui o vetor normal
apontando para baixo, por exemplo, aí a minha orientação da curva C vai apontar para o outro lado, né? E aí essas fórmulas elas mudam, né? Porque a gente lembra que quando muda de orientação, muda o sinal da integral, então vai dar menos isso. Então, toda questão é bom a gente dar uma olhada nessa questão da orientação que está sendo dita na questão. Uma outra coisa é que vocês também podem ver a anotação, em vez de aparecer C aqui, aparecer a fronteira de S, tá? Pode aparecer também como notação, em vez de C, aparecer fronteira de S, já que C a gente está tomando justamente como o bordo, a fronteira dessa superfície. Tá certo? Então, vamos começar a ver exemplos, para a gente ver como é que isso é na prática. Então, calcule a integral sobre C do campo FDR, onde F é esse campo que está aí, e C é a curva na qual o plano z igual a 2 encontra o cone z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado no sentido anti-horário quando visto de cima. Dá para fazer essa questão sem usar teorema de Stokes? Dá para fazer, mas provavelmente vai dar um pouco mais de trabalho. Então, eu deixo de exercício para vocês tentarem fazer das duas formas, tá? Eu vou fazer usando o teorema de Stokes. Então, para usar o teorema de Stokes, né, como o teorema de Stokes diz que isso é dado pela integral sobre a superfície S rotacional de F ds, e a gente viu no vídeo anterior que isso vai ser dado integral sobre D, onde D é o domínio dos parâmetros, né? Rotacional de F aplicada a parametrização R de UV, produto interno RU vetorial RV dA. Foi assim que a gente viu no vídeo anterior. Então, a gente vai precisar primeiro olhar a parametrização, tá? Eu vou desenhar aqui o cone, como é, né? O cone. Eu tô pegando aqui o cone raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado até o plano z igual a 2. Então, se a gente imagina aqui o plano z igual a 2, eu tenho que essa curvinha essa superfície aqui é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, então é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, e aqui embaixo é o cone. Eu posso escolher aqui a curva C na questão é justamente essa circunferência, né, que é onde tem a interseção entre o cone e esse plano. Eu vou orientar no sentido anti-horário, essa é a curva C, certo? E eu posso escolher a superfície S de várias formas, mas eu vou escolher a mais simples, que é esse disco todinho aqui, tá? Então, essa é a minha superfície. A S, essa em azul claro, é o disco. Como é que é a fórmula do disco? X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 4, tá? Porque eu tô pegando a superfície cheia, né? Não é só o bordo. Bom, então vamos lá. Vamos pegar a parametrização para a superfície. Como eu tô aqui com coisas polares, eu vou usar A para o raio e θ para o ângulo, tá? Em vez de R, para não ficar confundindo R com R.
E aí, como é que fica a parametrização? O x a gente já viu que é a cosseno de θ. O y a gente já viu várias vezes ficar seno de θ, se eu tô trabalhando com circunferências, tá? E o z aqui, como o raio aqui dessa superfície S, ele varia, né? De 0 a 2, vai ser o próprio A. Nesse caso, o A variando de 0 a 2. E o θ variando de 0 a 2π, certo? Aqui o vetor normal, ó, ele tá apontando para cima, tá? Que o vetor normal é esse, se a gente pegar o unitário, é o produto vetorial dividido pela norma. Pronto. Aí a gente vai calcular aqui o rotacional nessa parametrização, então a gente precisa primeiro calcular o rotacional. Aí quem é que vai ser o rotacional do campo F? Vai ficar I, J, vou colocar um pouco mais afastado, K, derivada em relação a X, derivada em relação a Y, derivada em relação a Z das componentes, que é x ao quadrado menos y, a outra é 4z, e a última x ao quadrado. Então, vai ficar, na coordenada aí, vai ficar a derivada de x ao quadrado em relação a y dá 0, menos de 4z em relação a z, então dá menos 4. No j, vai dar a derivada disso aqui em relação a z dá 0, menos 2x. E no k, fica a derivada, que aqui também dá 0, e a derivada de x ao quadrado menos y em relação a y dá menos 1, com menos por causa do determinante dá 1. Então, esse é o vetor rotacional. O rotacional de F, calculado na parametrização a θ, vai ficar menos 4, menos 2. No lugar de x, eu vou botar o x da parametrização, que é A cosseno de θ. Então, vai ficar A cosseno de θ. E a última coordenada é constante igual a 1. Qual é a outra coisa que a gente precisa? O normal, né? RA vetorial Rθ. E aí, como é que a gente faz isso? Fica I, J, K. A primeira linha é das derivadas da parametrização em relação à variável A, que vai dar cosseno de θ, seno de θ e 1. Então, fica cosseno de θ, seno de θ, 1. E a outra em relação à variável θ. Então, dá menos A seno de θ, A cosseno de θ e 0. A cosseno de θ e 0. Quando eu faço aqui o determinante, no I vai ficar menos A cosseno de θ, no J vai ficar menos A seno de θ, e no K vai ficar A, tá? Aí, o que é que a gente precisa ainda? Calcular o produto interno entre esses dois vetores. Então, eu vou colocar aqui o produto interno entre o rotacional. Eu vou omitir aqui a parametrização, só para escrever um pouco menos. Vai ficar o quê? Menos 4 vezes menos A cosseno de θ dá 4A cosseno de θ. Menos 2A vezes menos 2A cosseno vezes menos A seno dá 2A ao quadrado cosseno de θ seno de θ. E 1 vezes A dá A. Ok. Então, a integral sobre a curva C de F dr vai ser igual à integral. Lembrem que a região D, nesse caso, é a região dos parâmetros. Então,
são os pares A θ com A de 0 a 2 e θ de 0 a 2π, tá? Então, aqui vai ficar... Eu vou botar logo o D, depois eu concluo. Aí, fica o produto interno, que a gente já calculou, que deu 4A cosseno de θ, mais 2A ao quadrado cosseno de θ, seno de θ, mais A dA, tá? Então, aqui, ó, a região D vai ficar de 0 a 2π, aqui de 0 a 2, dA se torna dA dθ. E aí, como já é de costume, vocês já sabem, eu vou deixar de exercício aqui o resto, tá? Então, vocês têm que chegar aqui, isso dá 4π. Essa primeira integral é direto, tá? Quando você for fazer em relação a θ, em relação a são polinômios, é tranquilo. E quando você for fazer em relação a θ, essa segunda, ou você faz por substituição, ou você usa aqui 2 cosseno de θ, seno de θ, isso é seno de 2θ, tá? Também pode usar essa relação. Bom, é isso. O próximo exemplo é para usar o teorema de Stokes para calcular a integral de linha, que está dada aqui. Então, significa que aqui o campo é o campo y ao quadrado, z ao quadrado, x ao quadrado, onde C é o bordo da porção S do plano, x mais y mais z igual a A, onde A é positivo no primeiro octante. Então, a região aqui, eu tô aqui com o R3, e aí eu tenho o plano x mais y mais z igual a A. Para esboçar esse plano, você pode olhar a projeção nos planos coordenados. Então, por exemplo, se eu faço z igual a 0, eu fico com x mais y igual a A, que é uma reta, né? Que toca o eixo x e o eixo y no A. Se eu faço y igual a 0, eu fico com x mais z igual a A. Então, é a mesma retinha aqui no plano XZ. E da mesma forma, se eu faço x igual a 0, eu tenho no plano YZ a reta y mais z igual a A, tá? Então, é esse plano aqui que ele está considerando, que a gente vai estar considerando como a superfície S, no primeiro octante, tá? Então, esse é a superfície S. E a curva C é a borda desse plano, essa borda aqui em azul, tá? Que, como sempre, a gente vai considerar na orientação positiva. Lembrem que quando eu boto essa bolinha aqui, é porque eu já estou dizendo que é a orientação positiva, ou seja, sentido anti-horário. Então, o vetor normal, ele tá apontando aqui para fora, e aí bota a mão direita, né? O vetor normal é o polegar. Então, o sentido da curva C é o sentido dos outros dedos, né? Então, é esse sentido aqui. Então, sentido anti-horário. Curva C é essa borda aqui, tá? Em azul. Bom, aí, novamente, vamos para todo aquele processo. Primeira coisa que a gente precisa é a parametrização, né? Dessa superfície. Essa superfície é um plano com a equação x mais y mais z igual a A. No vídeo anterior, na verdade, no anterior, a gente viu como parametrizar um plano, né? A gente mantém as coordenadas. Então, vou botar, em vez de o V, vai ser em relação às variáveis x e y, né? A gente mantém as coordenadas
x e y, e o z a gente obtém isolando aqui. Então, o z é a menos x menos y. E como é que varia o x e o y para a gente ver a região D aqui? Vamos desenhar esse plano XY. Ó, região D vai ser a região aqui embaixo, no plano XY, tá? Eu vou desenhar ela aqui do lado, aqui embaixo, para vocês verem de uma forma melhor. Então, como é aqui? Essa reta aqui é a reta x mais y igual a A. Ou seja, x igual... Vamos botar y. Vocês estão mais acostumados. Y igual a A menos x, tá? Essa é a região D. Então, aqui, como é que o x varia? O x, então, são os pares x e y. O x está entre 0 e A. Isso é uma forma de enxergar, né? Tem a outra. E o outro, a gente faz aquela esqueminha, né? O y sai, passa em 0 e chega na reta A menos x. Tá? Pronto. Então, a gente tem a parametrização. Tendo a parametrização, a gente calcula o rotacional do campo. Então, rotacional, mesmo esqueminha lá, IJK, derivada em relação a x, em relação a y, em relação a z, e as coordenadas, que é y ao quadrado, z ao quadrado e x ao quadrado. Quando você calcula aqui esse rotacional, vai dar o quê? Vai dar igual a menos 2z, tá? Menos 2x e menos 2y. Eu já vou calcular aqui direto ele na parametrização. Então, na parametrização fica menos 2a menos x menos y, porque o z aqui é isso, né? Menos 2x menos 2y. E quem é o vetor normal? Rx, Ry. Fica aí, JK. Quando eu derivo as funções da parametrização em relação a x, dá 1, 0, menos 1. E em relação a y, dá 0, 1 e menos 1. Aí, calculando esse determinante, vai ficar 1, 1, 1. Então, o produto interno entre o rotacional calculado na parametrização e esse produto vetorial vai dar, como é tudo 1, né, essas coordenadas aqui do produto vetorial, só é somar essas coordenadas. Então, dá menos 2a mais 2x mais 2y, menos 2x menos 2y, que isso dá menos 2a. Então, como é que vai ficar a integral? A integral sobre C de f dr é a integral dupla. Aí, vamos lá. O parâmetro, o x varia de 0 a A, o y varia de 0 a A menos x. O produto aqui do rotacional deu menos 2a, dy dx. Essa integral aqui vai ficar... Se você quiser já fazer direto, aqui você pode usar até a área desse triângulo em verde. Mas vamos fazer do jeito que tá aqui. Então, fica integral de 0 a A, de menos 2a y, com y variando de 0 a menos 2x dx. Que isso dá integral de 0 a A, de menos 2a a menos x dx, que dá igual a menos 2a ao quadrado x mais 2a x ao quadrado sobre 2,
ficou bem ruimzinho aqui, com x de 0 a A. Se vocês fizerem aqui essa conta, dá menos 2A ao cubo mais A ao cubo. Então, vai dar menos A ao cubo. Bom, mais um exemplo é calcular via teorema de Stokes a integral de linha desse campo. O campo aqui é 3x ao quadrado mais y ao quadrado, 2xy e 3z ao quadrado, onde C é a fronteira de uma dada superfície regular, fechada e orientável. Então, aqui não tem como a gente pegar a parametrização para essa superfície, porque a gente não tem mais informações sobre ela. A gente só sabe que ela satisfaz o teorema de Stokes, né? Tanto ela quanto a curva. Então, a gente sabe que a integral sobre a curva C do campo F é a integral sobre S da superfície S, né? Do rotacional de F ds. Então, vamos calcular aqui o rotacional. O rotacional de F é aquele determinante que vocês já estão começando a ficar habituados, espero eu. E aqui as componentes, né, da função, do campo. Então, é 3x ao quadrado mais y ao quadrado, 2xy e 3z ao quadrado. Então, o que é que vai dar isso aqui? No i, vai ficar a derivada de z ao quadrado em relação a y, que dá 0, menos a derivada de z, de 2xy em relação a z, que também dá 0. No j, quando você fizer aqui, vai dar 0 e voltando também dá 0. E no k, a mesma coisa. Então, aqui é o vetor nulo. Se é o vetor nulo, eu tenho que isso aqui vai dar integral vetor nulo ds, então dá 0. Lembrem que um campo que satisfaz isso, que o rotacional dá o vetor nulo, é um campo chamado de irrotacional. Tá? Então, a gente está dizendo que se eu tenho um campo irrotacional sobre e a gente está considerando uma fronteira de uma superfície S regular, fechada, orientável, então a integral de linha dá sempre 0, tá? Bom, a observação é o seguinte: como pelo teorema de Stokes calcular a integral sobre uma curva C do campo é dado por essa expressão, né? Obviamente, sobre todas as hipóteses que a gente tem, se a gente considera S1 e S2 superfícies com a mesma fronteira, então o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que a integral sobre S1 do rotacional de F ds, pelo teorema de Stokes, vai ser essa integral aqui, mas também pelo teorema de Stokes, essa integral, né? Então, como o teorema de Stokes, ele diz que calcular a integral de uma superfície, né, do rotacional, é, na verdade, olhar a integral na curva, que é a fronteira dessa superfície, né? A gente se importa só com a fronteira. Então, se eu tenho duas superfícies que têm a mesma fronteira, a gente consegue fazer esse cálculo, né? Isso é bom quando eu tô com superfície, tipo a minha S1. Como estava lá naquele exemplo do cone, né? Eu tinha outras opções para a superfície que eu ia considerar, mas a mais simples era essa superfície aqui de cima, que era uma circunferência. Então, quando você tem superfície que é formada por várias superfícies regulares, a gente pode fazer uma escolha sempre
de forma que a integral se torne mais fácil de calcular, tá? Bom, e uma outra observação é o seguinte, a gente viu, deixa eu colocar aqui isso como observação 1, aqui como observação 2. A gente viu que a integral sobre C de f dr, ela podia ser calculada como integral sobre C de f interno t, tá? T é o vetor tangente unitário. Essa integral aqui, ela recebe o nome de circulação do campo F, por motivações físicas mesmo, tá? Do campo F em torno da curva C. Em torno de C. E quando eu defini integral dupla, integral de superfície, né? ds, isso era a integral do rotacional interno vetor normal, né? Então, tem a vetor tangente aqui, é vetor normal, ds, né? E eu comentei que, por motivações físicas, isso aqui era o fluxo nesse caso do rotacional, né? Do rotacional de F, através da superfície S, na direção do vetor normal, tá? Então, o que é que a gente estabelece com o teorema de Stokes? A gente estabelece que a circulação do campo em torno dessa curva C é igual ao fluxo do rotacional, tá? Então, se em alguma pergunta tiver, determine a circulação do campo, a gente tá querendo essa integral de linha, integral da curva C, e aí você pode usar o teorema de Stokes ou não, dependendo da questão. Então, é isso. Então, o teorema de Stokes, ele estabelece que a circulação do campo F em torno da curva C é igual ao fluxo do rotacional através da superfície S. E por hoje é isso. O próximo vídeo será o nosso último vídeo da disciplina, em que a gente vai falar do teorema do divergente. A gente já viu uma versão dele quando eu falei do operador divergente no finalzinho do vídeo, para o caso em que eu tenho um campo em R2, que a gente coloca no R3, na verdade. E é isso. Até o próximo vídeo, que é o último. Amém.